Deixa eu só ler os comentários de vocês aqui. Ah, tá. O Vinícius está falando: infelizmente, esses projetos rasos são procurados por investidores por serem rentáveis. Pois é, se fala muito isso, né? É tipo, ah, João, mas é porque os clientes eles procuram os projetos rasos, né? Enfim. E claro, gente, pelo amor de Deus, como que vocês querem que o cliente não procure esse tipo de projeto se você está aqui? O cliente é leigo, tá? O cliente não sabe, não conhece o projeto, não conhece a arquitetura nem nada. E ele está lá sonhando com a casa dele. Ele vem aqui, ó, escreve projetos modernos, né? Que ele vai se referir à arquitetura contemporânea como projetos modernos. E aí é isso aqui que aparece para ele. Ele constata isso o dia inteiro na rua. Ele entra no condomínio fechado daquela casa do amigo que teve ascensão social e ele só vê esse tipo de projeto. Ele coloca aqui projetos modernos, projetos bonitos. Ele é bombardeado por isso. Ele não conhece o site do Archdaily, não conhece escritórios como o FGMF, o projeto, o Nuevo Arquitetura, né, do Thales. Não sabe o que é arquitetura de verdade. Como que a gente quer que esse cliente, criatura de Deus, procure outra coisa além disso? É impossível, gente, é impossível. Por isso que, inclusive, eu coloco minha cara a tapa aqui, porque a gente precisa. E isso aqui está sendo produzido por arquitetos, ainda tem essa. Então, quando ele passa num condomínio fechado, ele vai ver a placa ali. Então, gente, cara, é muito difícil ele não procurar isso. 99,9% dos clientes vão procurar isso aqui, a não ser aqueles que tenham já um conhecimento além, assim, que realmente é bem difícil, tá? Que aconteça. Então, vai acontecer. Como que a gente pode reverter isso? Com conhecimento. A gente precisa ensinar eles, a gente precisa, numa reunião, explicar o que é um projeto potente, o que é um projeto raso, quais são as consequências disso, o porquê que isso se dá, existem outras opções, enfim, a gente precisa realmente trabalhar com esse cliente de forma muito profunda. A gente até falou isso ontem na live de hoje, né? Os arquitetos reclamam bastante, eu sei que realmente a nossa profissão não é fácil, eu tô aqui, eu faço questão de falar que eu tenho um estúdio todas as lives, justamente para que vocês não entendam que eu sou um teórico, né? Embora eu me preste a esse papel, gosto de estudar muito arquitetura, estudo bastante, mas faço questão de equidade, assim, tanto no estudo teórico quanto no estudo prático. Estudo ali realmente de igual para que eu não seja somente um teórico. Né? Então eu faço questão de falar que eu tenho um estudo de arquitetura por isso, porque eu sei como que é o mercado, os clientes me procuram, eu tenho um contato com o cliente, eu sei que não é uma profissão fácil, eu sei que não é fácil, eu sei que eles trazem uma arquitetura estigmatizada, enfim, mas quem está produzindo isso são os arquitetos e a gente precisa mudar isso e parar de reclamar. E o que eu estava falando, né, que eu falei ontem na live passada, é que se a nossa profissão ela é difícil, imagina a do designer, né, que acha que o cliente acha que a criação de uma marca é uma logo. Cara, isso é muito difícil, né, convencê-los. E convence. E por que os grandes escritórios estão produzindo arquitetura de verdade? Então, assim, existe essa dificuldade. Eu não tô aqui para mentir para vocês. Existe. Eu passo por isso. Isso existe. Mas isso é mais um subterfúgio, isso é mais um argumento das pessoas que estão produzindo projetos rasos, que não conseguem dar uma resposta melhor do que essa, não tem conhecimento técnico, não tem, inclusive, conhecimento para refutar o cliente. Porque para você comprar uma briga dessa com o cliente para explicar que isso aqui não é arquitetura de verdade, você precisa ter conhecimento. E você precisa, além disso, superar a expectativa dele. Então, tem arquitetos que vão ficar na zona de conforto, reclamando que o mercado está saturado, que está difícil, que isso aqui é o que eles procuram e, portanto, é o que eu vou entregar. Enfim, cada um tem sua escolha. Novamente, não estou falando que é fácil, mas se você ficar reclamando e ficar nessa daqui, você vai produzir isso. E, sinceramente, se eu for fadado a produzir esse tipo de projeto, eu prefiro sair da profissão do que produzir isso aqui. Eu não me formei para produzir isso aqui. Sinceramente, eu estou falando de coração para vocês. Então, há sim possibilidades, tá? Enfim, vamos voltar aqui. É, então tá, gente. É, e aí eu acabei falando também aqui um pouquinho, mas vamos se aprofundar um pouquinho mais aqui nesse contexto. Então, esses projetos geralmente eles vão nascer pela planta baixa. E aí eu não estou dizendo que se você começa pela planta baixa você vai fazer um projeto raso, porque o processo de concepção e de criação ele é muito particular, né, de cada um. Só que se você consegue começar pela planta baixa e tem um resultado extraordinário, está conseguindo fazer projetos potentes, ok, você achou o seu caminho. Agora, esses projetos, geralmente, eles são iniciados pela planta baixa. E aí a gente tem um problema. Por quê? E novamente, a gente vai entender isso no workshop. Porque a gente precisa responder as condicionantes, como eu disse anteriormente. Então, o projeto, na verdade, ele vai iniciar muito antes dessa concepção da planta. Ele nasce num estudo que a gente chama de dossiê. Lá também vai estar. Eu sei que é chato ficar falando isso, mas eu estou amarrado aqui, gente. Eu não posso falar, né? Não posso dar spoiler. Mas a gente tem, até tô dando um, ó, que a gente tem esse documento que chama dossiê, então ele vai nascer antes e a gente precisa dar as respostas. Não vou falar mais nada, que senão eu vou me enrolar aqui. Mas deixa para o workshop. O conceito, então, e aí eu trago até aqui essa provocação, né? Se o conceito, na verdade, não é uma provocação, é uma constatação, que o conceito ele vai falhar, que inclusive foi o tema da nossa live passada,
que o conceito, né, esse tipo de arquiteto que está produzindo esse tipo de projeto também, lá na faculdade, ele vai ser muito estimulado a começar o projeto pelo conceito. O conceito é que, de forma muito resumida, para quem não assistiu a live anterior, eu vou deixar ela salva, depois vocês podem assistir, mas a gente discutiu qual seria a função do conceito. E o conceito, ele pode ser uma armadilha muito grande, mas basicamente ele é uma ferramenta para startar o processo de concepção, porque o aluno ele vai chegar lá na faculdade muito cru, tendo muito essa relação com a construção civil, então esse conceito ele vem para de alguma forma startar e tirar ele daquela caixinha, né? Não criar aquela construção quadrada e sem visando o aspecto plástico, né? Então cria-se o conceito para tentar, de alguma forma, realmente uma ferramenta ali para ele. Só que o arquiteto, ele sai da faculdade com essa ferramenta. E na hora que ele entra em contato com o mercado, com o orçamento do cliente, que é restrito, com as condicionantes reais, com o processo de concepção, e eu digo isso, gente, não só com essa questão viva do orçamento, mas com o próprio cliente, assim. Cara, você olhar para a cara de um sujeito que você mal conhece na vida e falar assim, olha, a sua casa, ela tem um conceito. Cara, isso não funciona. Desculpa, isso não funciona. E eu, inclusive, acho que esse tipo de projeto nem se utiliza desses conceitos. E aí que está o problema, talvez, porque se aprende muito apoiado nessa ferramenta que é o conceito, e aí eles saem para o mercado e não tem desenvoltura técnica para criar, para dominar o processo de concepção. Então, não tem ferramentas, né, para criar um processo que realmente que tenha coesão plástica e técnica, tá?